Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação, Eliel Almeida. É comigo, hein? Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias, 4h04 desta segunda-feira, dia 19 de janeiro, e uma segunda-feira chuvosa na região metropolitana de Campinas. Chove na famosa RMC, chove em Campinas, a terra das andorinhas, que neste momento estão, ó, guardadinhas, quietinhas. Obrigadas. Só deixando a chuva cair. É, e quem tá deixando a chuva cair, ela não para de cair também, é a Ponte Preta, hein? Mais uma derrota neste fim de semana, mais uma possibilidade de transfer ban. Zagueiro Akin acaba de entrar na FIFA processando a Ponte, cerca de R$230 mil, a Ponte tem 45 dias para pagar, senão mais um transfer ban. Mas calma, é amanhã resolve tudo isso aí, calma. Ah, é? Certo. Ou é amanhã, ou é quinta, ou é segunda-feira da semana que vem. Não, talvez domingo. Era hoje, né? Hoje é Não, segunda. Mas é que a gente tá seguindo um fuso horário de outro país. Entendi, tá certo. Mas amanhã, ó, me cobra amanhã, hein? Amanhã essa hora aqui, me cobra. Hoje, essa hora, a Ponte ainda está na transferban, no transferban. Atualizando, boa tarde, Eliel, 4/5, dia 19, confirma a Ponte no transferban da FIFA. E tem aquele do CNRD, hein? Que faz, hein? Mas essa FIFA também, eles estão atualizando o site? Então, porque já saiu uma galera, ó. Não, eles estão. Saiu porque... Boa Vista. Mas é feriado saiu lá na FIFA? Saiu Amazonas. Não, mas a gente recebeu a informação que na Austrália a Ponte ainda tá no transferban. Tá no transferban. Porque assim, tem que ver se o webmaster lá tá trabalhando na FIFA também. Vai que ele não... O pessoal deu F5 lá, né? Não sei, velho. E outra coisa, eu não sei se a escala é 6x1, 7x2, 4x8. mas isso é feriado lá na Suíça também. Eu recebi uma informação importante aqui, ó. Isso é feriado na Suíça pra hoje. atualizar precisa pagar. Não, mas nós estamos vendo isso aí, calma. Ah, entendi. Ó, eu tô aqui, ó. O feriado Então tá bom. na Suíça. É feriado em Ribeirão amanhã. É Ribeirão amanhã? Amanhã é Não, hoje não é feriado na Suíça. Amanhã Então. é feriado em Ribeirão. Mas é alguma coisa com problema, inconsistência do site, mas nós vamos ver isso aí. Eu acho que o problema é que não caiu o Pix. É que o Pix tá fora hoje, hein? Tem vários bancos com Pix problema aí. Então tem, Para de defender, tem sempre Zé. uma desculpa. Calma, gente. Eu gosto do Carlão, cara. O Carlão é sincero. Ele chega lá no grupo lá e mete lá sem medo. Caímos. É isso aí. Inclusive o Carlão falou assim, ó. Hoje a gente já começou a preparação pra nova derrota na quarta-feira. Quarta-feira é contra quem? São Bernardo. Ah, perdemos, né? Não, para. São Bernardo é freguês, nossa, tá tudo certo. E ó, você vai. Calma. O Elvis tá indo embora. Quem falou? O Elvis tá indo embora. Ele Hein? não postou nada. Mas calma. Ele não postou nada. Calma que vai acontecer. Você tá bem, Carlão? Ele tá impaciente com o que o Zé Neves tá falando. Pelo jeito ele tá igual a torcida. Apesar que a torcida protestou contra o Eberlin. Vamos segundar, hoje é segunda e bora pra Tá bom, frente. já que estamos falando de Ponte, hoje é segunda, né? Hoje é segunda, segunda a 2. Ah, mas se continuar assim, vai... Fábio Scheibe tá com a gente ou tá com água no fio lá? Água no fio. Tá com água no fio, né? Tá com água no fio. E aí, baixo, tá né? distante, hein, Scheibe? Tá baixo pra caramba aí, Tá hein? debaixo do tapete. Tá baixo, né? Tá baixo. É, não vai Falando dar, embaixo, né? falando em Ponte Preta, também Vamos baixo. tentar aumentar um pouquinho aí o som do Scheibe, tá bem distante. Esse negócio de água no fio Acho que é a brincadeira. distância, né? Hoje chove no Principado ou não? Não dá pra ouvir. Não dá. Chove sim. Não dá pra ouvir. Enfim. Tá parecendo que tá lá. Parece que tá lá no Já tá parecendo que ele tá lá em Itu mesmo. Enfim. Bom, a gente vai tentando entender o que tá acontecendo aí, mas lembrando que o ouvinte pode participar conosco. Ontem tivemos o jogo do Guarani contra o Santos. O detalhe é, se o Santos fosse vencedor, não seria injusto. Se o Guarani fosse vencedor, também não seria injusto. O 1-1 ficou de bom tamanho pros dois. Na hora que foi pro escanteio, Carlão, na minha mente veio assim,
Olha o último lance contra o Primavera, mas desta vez a favor. Cabelinha E aconteceu, né? Cabelinha foi o Nostradamus, ele falou nisso aí. Ele falou isso aí. Falou, olha, contra o Primavera, e Fábio Chaves soltou uma também. Um dia da caça, o outro do caçador. Essa é nova, hein? Essa foi a de Fábio Chaves. Essa, no final. pra mim, foi a mais surpreendente, né? Mas valeu, um empatezinho bom pro Guarani, dá um pouco de tranquilidade pro Ó o Carlão Matheus. ali, Se perdesse, ficaria ruim, né? Mas agora tem o jogo contra o Velho, que o Guarani tem a possibilidade de vencer. Não, mas o quem Guarani sabe jogou mudar. bem. Jogou bem. Fica jogou bem, esse detalhe gostei. no ar. E Gostei, os dois o goleiros trabalharam Isaac bastante. foi bem. jogou Aquele bem. pênalti foi mal batido, na minha opinião. Foi também, achei. Era pra ter ganhado o Guarani, Achei, viu, cara? achei. Eu acho que contra qualquer nenhum time, eu já falo isso, Carlão. Você tem que bater, fecha o olho e soca o pé. ele... E eu tava Contra acompanhando. time grande ainda. Mas meu o Brasão amigo. deu um drible nele, né, Lupe? Não, mas tem uma câmera do fundo que mostra que o Brasão... Ele induziu ele. Não, mas ele deu o lado. Ele jogou todo o peso do corpo aqui pro lado direito onde foi a batida. Se o Mirandinha tá com a cabeça... Isso aí é difícil, né? É. Tá com a cabeça em pé e vê esse super movimento, ele bate do tranquilo, outro é. lado e faz o gol. Bater pênalti é fácil. João Gilberto, bola branca, falava muito isso. É, super sossegado. Pênalti é aquela fácil, co- fazer é. gol é fácil. É só você jogar no Só que a canto que gente, o goleiro não a tá, gente tem que cara. entender que era o Mirandinha batendo, tem isso né? também, né? Mas Então, grande Mirandinha. Mas eu acho, ô Carlão, voltando naquela problema dele é fazer substituição, voltando naquela substituição do jogo passado que nós comentamos que o Mirandinha saiu de maneira meio estremecida, Sim. eu acho que foi de propósito pedir pra ele bater o pênalti, sabe? Pra tentar... quando o Zé Ivaldo coloca a mão na bola e o Candançan já marca, o Mirandinha prontamente pega a bola. Aí o Natan Melo ficou ali, essa moda agora no Que é futebol, outra né? coisa que eu vou tirar quando eu for apresentar a FIFA. também, já tá, né? O que você vai tirar? Não, É. o cara Ah, pegou agora a o bola cara fica ali, e ludibriou, afirmando que não Mas é a ele que vai bater o estratégia pênalti. é do clube. O pênalti vai ser anulado na hora. A estratégia é do clube. Aí cara. o Mirandinha, mas eu acho que o Mirandinha, na ausência do Diego Torres, ontem estava no banco. Eu acho que o Diego Torres é o primeiro batedor. Maranhão Sem o Diego também. é o Mirandinha. Qualquer Mirandinha um bateu poderia mal, cara. bater, mas fecha o olho e... Guarani, meu time, tinha que colocar ele pra bater. Hoje tem protesto marcado pra Ponte. Hoje tem 7 horas. 7 horas no Majestoso. Eu acho que não vai Quarta-feira acontecer. também tem das organizadas. Eu acho que não vai acontecer, mas tudo bem. É porque Posso da entrar? chuva, né? Vamos ver se vai A acontecer. chuva pode atrapalhar. Eu acho que vai acontecer. Agora mas já, vamos ver. já tem condições o Fábio Scheibe? E aí, Eliel, como você tá? Ô, saiu de dentro do baú. Tá um pouquinho melhor, ainda distante, mas tá bom. Vamos tentando, né? Ao longo do longo do programa a gente ano, né? consegue. Vai. Tá melhorando, melhorou. Agora Até sim. dezembro consegue, né? E aí, ficou feliz com o final de semana dos times campineiros, Eliel? Eu Que tragédia, hein? fiquei triste pela Ponte Preta, mas aliviado, acho que pelo resultado do Bugre, porque quando você olha na tabela e vê Ponte e Guarani na zona de rebaixamento, é algo ruim, né? Muito ruim. Hoje é só ruim, porque um já saiu e o Botafogo de Ribeirão, aliás, o Botafogo tomou uma lavada, hein? uma sapecada do Bragantino Cara, o pra se situar. Bragantino fez nem força, velho. Bragantino fez nem força pra fazer 5-0 no Botafogo. Aí a Vanessa, minha esposa, perguntou: Bragantino joga com a Ponte? Eu falei, não sei, não sofre por antecedência, não. Bragantino que é o líder do Paulistão agora, né? Tá certo, né? O líder do Paulistão ganha o jogo com 5, não fica ganhando o jogo de 1-0, 1-0. O líder é aquele que sai fazendo 3-0, 5-0. Esse negocinho Saldo de gols. esse negocinho de ganhar de 1-0, 1-0, 1-0 não leva ninguém pra lugar nenhum. Fazer 10 gols é 3 pontos do mesmo jeito, cara. Melhor ganhar de 1-0. O Tetra veio na base do 1-0, não veio? Não, tudo bem, mas é a minha Só 1 a 0, opinião. 1 a 0, só. 1 a Eu 0, posso ter 1 a 0. opinião? Pode, Então, claro. tá bom. Mais esdrúxula que seja, pode ter sim. Por exemplo, o Tetra Santos. veio num 0-0, hein? O Santos, nessa história de 1-0, 1-0, tomou um gol no último minuto. O que adiantou tá ganhando por 1-0 o jogo Brasal inteiro? soltou os cachorros. É, agora. os cachorros, É, é. P da vida. É o que eu falo, 1-0, 1-0, 1-0 não leva pra lugar nenhum. Mas eu quero saber a mensagem dos ouvintes hoje sobre a situação do Paulistão. Já terça-feira, amanhã já tem jogo de novo. A gente nunca sabe onde o jogo vai passar, onde tá passando, onde Nossa, assistir. é triste, né, velho? Tá no stream, tá no YouTube, Nossa tá no canal Senhora. aberto, você não tem informação, não tá difícil passando o jogo. demais. Ontem pra achar Santos e Guarani, rodei. Aí o derby nós não sabemos também onde vai ser, tá uma bagunça. Vai ser na isso aí. CBN, Campinas. Mas é isso. Boa? É isso. Paga 50? Vai mandando aí, 991869070. Torcedor da Ponte que quiser desabafar, eu não acho. O pessoal agora tá pedindo a renúncia, mas quem vai assumir? Vai pagar quem vai assumir? Tem esse detalhe, vamos supor que o Carlão assuma, você vai pagar a dívida, Carlão? Não. Mas Mas acho que pode dar uma melhorada. Mas né? e se entrasse outra pessoa e essa outra pessoa passasse mais credibilidade a um grupo de ponte pretanos abnegados que pode cobrir essa dívida? E se fosse SAF?
Só que a SAF vai fazer o que fez com o Botafogo de Ribeirão. Chegou, colocou um preço, pagou e levou. Sim. Pagou 12 milhões pelo Botafogo, mas gente. do jeito que a coisa anda, vai ter que ser Só assim. que pra ser SAF, pra Ponte Preta teria que regularizar muita coisa, cara. Tá muito longe de a parte burocrática. Tá muito longe de conseguir ser uma SAF. Ou senão faz igual o Guarani, me engana que eu gosto e toca o barco. Aí manda e desmanda, né? Manda Hoje é dia do quê, Antônio Lupin? Liga lá de São Bernardo. Liga lá e... Quem mandou embora? Esse me engana que eu gosto foi muito pesado. Que dia que é hoje, Zé? Porra, hoje é segunda-feira, né? Mas hoje é dia 19 de janeiro de 2020. Hoje é dia do passista. Samba. Marcos Guarizo. Marcos Guarizo. Nunca teve um samba enredo tema de escola de samba, mas é passista. É, Tá valendo. Isso. Passista. Pô, perdeu lá, Ele né? tá Perdeu, tentando, ele tá cara. tentando. Mas não Ele sei consegue. não, hein? Não, mas uma hora vai sair. Vai. Uma hora vai sair. Hoje também é dia do cabeleireiro. Opa, não, é barbeiro. Não, cabeleireiro. Não. Barbeiro. Cabeleireiro. Se for Ou mulher, barbeiro também, cabeleireiro. pode ser também, barbeiro. É cabeleireira Leila, lembra disso aí? Cabeleireira Isso. Leila. Quem Difícil corta o seu falar, né? cabelo? Fala o nome aí. Do meu cabelo? Isso. Luciano. Bom saber, hein? Não vai lá nunca. É o dinheiro mais fácil que ele ganha na Trabalhando vida, hein? contra, hein, pô? Aí não. Dinheiro mais fácil que ele Ei, ganha na vida, Luciano, né? que trampo fácil, hein, Meu Luciano? Deus. Pra fazer desse jeito é melhor não fazer. Você paga ainda, velho? Sério? Legal. Pelo menos eu vou no barbeiro, não no jardineiro igual você, né? Mas enfim. Aí ele mordeu. E hoje é aniversário de cidades importantes Ai. no Brasil. Para de olhar. Aham. Alô, hoje é aniversário de... Hoje é 19 de janeiro. Alô, Praia Grande. Alô, São Paulo. Praia Grande. Ô, Antônio Lupe tem um triplex lá, No cara. Triplex. Ali no bairro Maracanã. Manda lá. Hoje também é aniversário de Tiradentes. Tiradentes, Gerais. Minas. Tô com o Zé Minas nessa. Gerais. Aê, garotinho! Hoje é aniversário também de Guimarães. Guimarães. Guimarães de fica no Janeiro. Rio Grande do Sul. Paraná. Bahia, né? Rio de Janeiro. Maranhão. Olha aí. Hoje é aniversário de Caiçara do Rio do Vento. Caiçara. Tocantins. Caiçara. Espírito Santo. Ó, Espírito Caiçara Santo. deve ser Pernambuco. uma cidade litorânea. Eu vou dizer que é Sergipe. Rio Grande do Norte. Hoje é aniversário de Pedra Preta. Natal. Isso aí é Rio Grande do Sul. Paraíba. Tocantins. Mato Grosso. Rio Grande do Norte também. E hoje é aniversário também de Campos Lindos. Alô, Campos Lindos. Goiás, né? Lindos. Goiás. Rio Grande É do Sul. Goiás. Alagoas. Tocantins. Ah, quase. Eu falei Tocantins 3 vezes. Na última, Disputa a Copa Verde. Desculpa a Copa Verde. Ô, Campos Lindos, né? Que bonitinho. É isso. Bonito mesmo. Por hoje deu. Acabou. Não dá pra ligar lá e falar de aniversário da cidade, que deve ser feriado, né? Deve ser. Quer Lá ligar em lá? Campos Limpos. Vamos tentar. Então vai, vamos lá. Perguntar se os campos estão limpos hoje, se já limparam tudo, se tá certinho. Não, mas é Campos Limpos ou Lindos? Campos Limpos. Ah, é Limpos. Campos Limpos. Ah, boa. Tem dois, tem Campos Limpos em São Paulo e Campos Limpos em Goiás. Mas em São Paulo é Em Campo Tocantins Limpo, não é? tem, não. Campo É Limpo Campos Paulista. Lindos. Campo Limpo Paulista. Mas, Tocantins. Bonito lá, né, Fabião? É Campos Lindos. Maravilhoso. É Campos Ali é Limpos. um Campos atrativo, Lindos. muito Campos atrativo. Lindos. Pera, Campo Peraí, Limpo é Lindo. com P de Palmeiras ou B de Bragantino? É Campos Limpos. Campos Lindos. Nossa, velho. Campos Lindos Tocantins. Eu vou ligar lá. Não é em Tocantins essa cidade, não, é no Goiás, hein? Cidade do Tocantins. Campos Limpos, vamos ver. Quase divisa com o Maranhão, rapaz. Manda o WhatsApp que é mais fácil. É, eu acho que é feriado lá, hein, Zé? Vou ligar lá porque eu quero saber por que a cidade tem esse nome. Liga. E se já limparam a cidade. Vamos ver o nome do prefeito. Você falou, o prefeito aí. Prefeitura É verdade, Municipal de verdade. Campos. É, hoje tá com Ih, a página não tá funcionando aqui, Hoje deu tá erro. tranquilo. Aqui tá funcionando. Não tem nada pra falar. Não teve Hoje São não Paulo. Não tem telefone lá, ó. Tem 63. Ih, Palmeiras é o ganhou. WhatsApp, ô Zé. A Pera Ponte aí, Preta vamos ligar. pegando fogo, os caras querendo Ele ligar é Campos Limpos. Aí. O Guarani empatou com o Santos, mas tranquilo. Kevin. Tem o Atlético Mineiro anunciando um pacotão de Nossa, reforços. chegou uma barca lá, Renan É, Lodge. uma barca que em breve vai embora, hein? Lá, vamos lá. Alô, Campos Lindos, né? Vamos ver se o prefeito... Pergunta se o Romeu tá lá, que é o prefeito. O Romeu. Romeu Caluguim. Seu Romeu. Não vai tá. Hoje acho que... Pera aí.
Não, hoje não foi. A cidade não Alô? Alô? Não consegue, né? Tem pouca gente na empresa. Quer falar O estacionamento tá bombando. Bombando hoje, hein? Vai ser Então, uma é bom que não estamos concessionária ouvindo. aqui. Se bobear, fala assim, ó, gente, agora tá tendo programa de esporte na CBN, é desse jeito Meu aqui. Deus. Tá todo mundo. Não consegue, né? Não consegue. Não foi, não foi. Não tá ali, não tá. Vamos dar sequência, né? O campo tá lindo, mas o telefone, nada. Então vamos lá, seguindo com o nosso Arena CBN, lembrando que você pode participar 991869070. A Mara tá mandando mensagem aqui que o filho dela foi no EP Games e tirou um monte de foto na CBN. Nossa, Boa, Mara! No nosso estúdio Aliás, móvel. um grande abraço a todos aqueles que passaram lá no nosso estúdio móvel, no News Truck. Muita gente passou E lá, nos né? abordaram, né? Foram muito simpáticos, Exato. gentis. Os caras Só não tirando gostei foto que tiraram uma foto sua sem você ver, Sem Zé. você ver, Zé. Não Que achei coisa justo chata. isso. Isso é muito desagradável. Carlão, fiquei chateado. Tirar foto com a gente é uma coisa muito legal. Agora, tirar foto onde você não tá vendo e postar. Tipo paparazzi, Eu né? tava fazendo Manda pra exercício, Samila, cara. nós vamos. Pra olha quem só. tá acompanhando no YouTube, Eu tava a gente fazendo vai postar o exercício, flagra que fizeram do Zé Neves lá no EP Games. Mano. Pedir pra parar assim, ô, posso tirar uma foto com você? Beleza. Agora, do jeito que foi feito com o Zé Neves, aí eu não sou a favor. Repúdio. Eu tava. Aí eu não sou a favor. Eu tava me exercitando, porque eu já tinha saído do shopping já. Sim. A pessoa posta uma foto dessa. Mas Aí enfim. não. E nem Quem te quiser. marcou, né, Zé? Não, Nem te e quem marcou. Mas é quiser o ônus ver. da fama, né, Zé? Você Mas, um mas é cara- desagradável, Carlão. Eu não sou humorista e radialista mas- full time. Eu tava no momento íntimo meu, sim. fazendo um exercício, entendeu? Mas tudo bem, né? Bravão, hein? Eu acho errado, Chaibe. Vazou o tanque de lavar roupa e o homem ficou nervoso, velho. A hora que tiver eu o quê, vi, Samila? tá trincadão. Pode pôr aí no nosso WhatsApp. Ah lá. Eu não tenho. Pra quem tá no youtube.com, vazou a foto do Zé Neves, né? Não achei certo isso não, cara. Nossa Não senhora, pode, né, hein? Zé? Não, eu acho, sabe o que eu achei Continua isso sem aí? pescoço na foto, Isso né? aí é exploração do meu corpo, entendeu? eu também não acho. acho certo isso. Também Que acho. faz em 10 voltinhas no taquaral, já fica assim. Então. Parabéns, Achei- hein, Zé? achei Tá errado. bem, velho. O cara tudo babando. Não, velho, eu tô muito flácido. Você pode ver ali que não tá legal. A Mara tá dizendo que não foi ela porque ela tirou foto só do food truck. Boa tarde a todos. O que está preocupando na ponte é que não temos uma oposição brigando pela instituição. O que será que estão esperando? Pelo amor de Deus, Murilo, o Carlão mete pau aqui todo dia. Fica tranquilo, tem Se sim. se virar o Carlão de cabeça pra baixo, cair um dente e 3,50 no bolso. Não sou eu que vou salvar. A gente tem que falar que tudo é uma base de uma eleição, né? Quem é o eleito processo não é simples assim. é não. uma eleição. E quem é que vota? E por que vota? Ô, do gente, jeito vocês que vota? assistiram o Majestoso? Ô, clássico Xoxo, hein, velho? não. Hoje, golzinho no último minuto também, Não, né? mas Xoxo o jogo. Foi o Yuri Alberto que fez o gol? Véio, não, foi o Breno Bidon. Breno Bidon. É clássico. Aliás, início joga de bem esse temporada, né? Joga bem, né? Mas clássico meio. E o São Paulo, hein? Tenebroso. São Paulo muito mal, hein? Meu Muito Deus, mal, São Paulo. a expectativa do São Paulo tá no Danielzinho. Luciano, pra variar, brigando com a torcida, com o árbitro, com o Corinthians, com todo mundo, né? Danielzinho também, ele não fez o cruzamento, ele colocou a bola com a mão na cabeça do Tapia. Você é louco. Esse rapaz é bom de bola, Danielzinho. Mas Pode anotar aí. eu o nome não dele. mas pode ser, mas não é a esperança de um São Paulo. mas resolve, Com todo resolve. respeito, Era do velho. Mirassol. Não né? é o cara que vai resolver, não, longe disso. não. Eu acho Danielzinho, na minha visão. Mas o Mandurinha só não faz verão, que também é nova, né? Ô, O Tele cara aí Santana, desculpa aí, recentemente. mas eu acho que ele é bom sim, viu? Não, tudo bem. Mas o São Paulo- a sua opinião, ao qual eu O respeito. Carlo Ancelotti. O São Paulo vai ser isso mesmo. Não adianta achar que vai lá em Itaquera. Vai cair o São atropelar. Paulo? Não vai cair. Vai. Deve se classificar, mas acho que vai ficar aí no meio de tabela, aí, no meio do caminho, aliás. Mas vai ser Caleri tá isso. voltando. Carlão, não sei se classifica não, velho. São eu acho que 8. classifica. São Paulo tem quantos pontos hoje? Tá com 4, né? Não sei não. Que posição que tá Quem o São cai- Paulo, quem caiu? Chaibe? Acho que tá em 10º por aí. Quem caiu foi o presidente, né? O São Paulo tá com É, o 4 Casares pontos tá fora. aqui, tá na oitava colocação. Tá lá, né? Paulista. Tá lá. E, Mas vai ser isso. e agora tem que saber se o presidente vai continuar, né? O senhor de 80 Agora anos já assumiu é a São Assembleia Paulo. dos Nossa. Sócios, né? É a Assembleia de Sócios agora. do São Agora Paulo. vai. Eu acho que vão escolher Não, outro. Passou da primeira, a segunda já foi. vai embora. Mas eu acho que vão escolher outro presidente. Ah, sim, precisa, né? Precisa. Esse acho que fazia parte dos cardeais do São Paulo. É, né? A velha guarda. Velha né? guarda tricolor, onde a moeda cai em pé. sabe? Essas O coisas Ricardo mais- do Jardim Miriam.
O mais popular. Fala, Eliel e a torcida equipe, que mandem um abraço pra minha irmã Regiane, mora em Ribeirão Preto, ouvinte da CBN Campinas e torce pro Botinha. Nossa, mas tomou sacola ontem. Estive lá e passei pelo restaurante no centro que tem um mascote de pinguim. Esse é bom, hein, velho? Eu assisti o Globo Esporte hoje, Esse eu é vi os bom. gols da partida e tem uma coisa que dá muita dó, cara. Os gols, a maioria deles foram tudo num gol onde a torcida do Bota tava atrás. Então o segundo, 4, né? o terceiro, no quarto gol já não tinha faixa mais. A torcida tinha pra recolher. No quinto não tinha mais ninguém. A torcida foi embora mesmo. Se tivesse mais um, a galera já tava em sertãozinho ali, né? Chegando ali, né? Ali em Cravinhos, descendo a serra. Dó, né, cara? Mas foi um negócio A gente, de mau gosto, né? o que Foi um fizeram. atropelo. Eu também acho. a gente falou do São Paulo, né? O São Paulo, na verdade, tá na Eu não falei, 10ª não. colocação, tem 4 pontos também. Ah lá, mais uma mas vez, o São fake Paulo do- perde no. perde no empate pro Mais Santos. uma. Vamos corrigir. Entraram no time. Vamos Não corrigir. importa Qual a se- posição qual é a notícia. real do São Paulo, Chaibe? Tá de sacanagem. Chaibe News. 10º colocado. Tava classificado até 3 Nesse minutos, momento, agora já não tá teríamos- mais. Teríamos na segunda fase confrontos entre Bragantino e Santos, Palmeiras e Corinthians, Novo Horizontino e Primavera e Capivariano e São Bernardo. O ouvinte tá Disputariam pedindo um uma vaga abraço nas pro semifinais. Bugrino Douglas Fernandes, aniversário dele hoje. Boa, Douglão. Manda parabéns pra ele aí, Aí, Carlão. Douglão, parabéns. Ontem o menino foi pra rede, valeu. Felicidade, saúde, Nossa, que sucesso. empolgação, hein? Ó, animado, hein? Agora se fala que ele é Ponte Pretano, Se ó. fosse animador de festa, tava passando fome. Mas enfim, né? É que ele tá triste, né? Luiz? É um momento. Ai, cara, essa do Futebol é momento. Cara, o Carlão tá ficando. Olha aqui o cabelo dele depois que a Tá branco. Tá branquíssimo. Mechinha cara. branca. Aqui tá. Aqui, ó. William Bonner, né? Tá ficando William Bonner. Irreconhecível, Carlão. Nossa, É preocupação com o time, Tá cara. sendo elogiado esse. Um ano sofrível, né? Chegamos pro Carlão e falamos, Carlão, deu certo, vai ter aquela graninha essa. Ele falou, legal, parabéns. Nem Aí ele falou assim, nem "Cê comemorou. já tem velho. o valor? Aí passou mais ou menos quanto? Ele falou assim, não dá pra pagar meu 10. O 10 tá indo embora. Paga. O 10 tá indo embora. Agora, o Palmeiras contra a equipe do Mirassol mostrou a força do elenco, né, velho? Sim, Palmeiras Você tem um candidatíssimo. Flaco Lopes pra você colocar no segundo tempo, fazer um golzinho lá de cabeça, mostrou a força do elenco. É. Mas o Palmeiras não tem meio, hein? Palmeiras é nos cantos com os dois velocistas que estavam em campo ou lançamento no Vitor Roque. Palmeiras não tem meio campo, velho. O Veiga, o que ele jogou? Ele foi. Não vi. O Veiga não jogou, foi jogou? poupado, né? Jogou Maurício. Mas é engraçado. Maurício do que Vitor Roque. é um baita jogadorzão de condomínio, hein? O Veiga parece que mesmo ano passado ele teve bons momentos contra a LDU, principalmente, né? Mas tá perdendo o brilho, né? Acho que já tá tá desgastado no Palmeiras. Mais um que vai seguir o caminho do Everton. Eu também acho. Eu acho que daqui a Também acho. pouquinho, É o ciclo, né? A troca vai ser natural. já, como diz um amigo meu, o elástico esticou até Já onde esticou, tinha. é verdade. Sabe aquele elástico? Aí de- dessa geração vencedora tem Gustavo Gomes, Piquerez que chegou. Marcos Rocha. Marcos Rocha já Ah, foi. porque ele chegou em 22, né? Marcos Rocha já foi? Gustavo Gomes e Veiga, Já né? foi. Os dois aí integrantes da geração de ouro do Verdão. Não, mas tem Marcelo Lomba também. César Sampaio. Pô, César Sampaio. E quem tá saindo do Galeano. Palmeiras é Facundo Torres, viu? Facundo Torres. Ah, o que foi Palmeiras tá se anunciado no livrando, dia- então. Ele foi anunciado no dia que a gente tava lá na confraternização da empresa, lá no Giovanetti. O Carlão olhou pra mim e falei, meu Deus do céu, quem seria esse? Lembra disso, Carlão? Quem seria esse? Olha aí. Lembra? Se eu perguntar quantos anos a Camila fez sábado, não sabe. Mas e aí? Vai pra onde, Chay? Tá indo pro Austin dos Estados Unidos. É MLS, né? MLS é o destino dos jogadores. O Palmeiras contrata bastante jogador que não deu certo, né? Caso do Mikael. Só perdendo dinheiro aí. Jefferson, O Facundo Torres. Cadê o Jefeté? Tá machucado, né? Facundo Torres já tá lá? endossa uma lista de Aníbal Moreno, Jogador operário, né? de Sim. Bruno Rodrigues, que aliás foi titular, mas não virou nada. Facundo Torres endossa uma lista recente do Palmeiras. Nossa, o Rômulo. Rômulo. O Tem próprio vários. Sousa também. O Tabata, Bruno Tabata. Tabata, foi pro Tabata. Internacional. Tem São mais, vários tem que mais. o Palmeiras contratou. Atuesta. Atuesta também. Aí vai pro Boca Juniors, voa, né? Essa Contra o Palmeiras. Como é que Montiel. chama? Montiel. Ah, é Montiel, isso. Não, Merentiel, não, é Merentiel. Merentiel. É uma mistura Cara, de- Merentiel, esse massa mesmo. contra o Palmeiras. que ele Labiesta. Aqui está. Não fez nada contra no Palmeiras. É que nem aquele amigo meu, roupeiro, que tinha uma frase maravilhosa. Pô, você viu quem tá do lado de lá? Falei, quem, velho? Falou, Anderson Cavalo. Falei, mas o que tem, pô? Jogou no Guarani. Jogou aqui, a gente conhece,
Mas contra nós um gatinho. A favor de nós um gatinho, contra nós um leão. Terminava o jogo, 3 gols do Anderson Cavalo. Ele fala, não falei? Não falei? É pessoal, né? Cavalo veio, brigou com todo mundo, saltando muqueta, não foi ele. Ele jogou no Guarani aqui. No São Bento do Sorocaba. Ele parecia um índio, né? Grandão, forte. bom, muito bom de jogo. Aquele verdadeiro 9, né? Lembrava aquele Max, lembra? Max, ex-Palmeiras? Nossa, verdade. Jogou no Guarani. Max Pedreiro. Homem de Max pedra. Pedreiro. Max Pedreiro. Não se tem mais esses atacantes tradicionais. Lembra do André Neles? André Neves. André Balada, foi o primeiro André Balada. Foi abraçar o treinador errado, que fez o gol, velho. Ele tava no Botafogo. Ribeirão fez CD, né? Então, e ele tava no Botafogo quando o Botafogo... Pagode gospel. Quando o Botafogo contratou o Léo Condé. O Botafogo anuncia o Léo Condé, ele vai lá e comenta no perfil oficial. Condé que o Botafogo vai aprender. E ele tava no time, velho. Ele vai lá e fala, Condé que o Botafogo vai aprender. Esse é louco de pedra, velho. Cara, tem jogador, tem umas histórias, umas resenhas folclórico. Pô, Max, o homem de pedra. Márcio Mexerica. Márcio Mexerica. Lembra do Márcio Mexerica? Márcio Mexerica, jogou na ponte. Como que é o do... O Mamute lá, como é que ele chama? Teve no Grêmio o Mamute. O tanque. Tá gigante. O tanque, o brocador lá, o... Hernani, brocador. Max. Nossa, não tem mais, né? Acabou. Não, esses caras, né? porque O hoje Gé é desse perfil, né? É porque O hoje... Gé é desse perfil. O Gé É, quadrado, né? Quadrado. É que pra O Maranhão jogar... também é desse perfil, Maranhão. Maranhão também. O Elton, que passou pelo Guarani, era um pouco mais espigado, mas também era centroavante tradicional. Né? Max Pedreiro. Jorge Preá também é do Palmeiras, né? Márcio Mexerica, velho. Lembra do Márcio Mexerica? Meu Deus, velho. Gil Baiano. Foi Sertãozinho, trabalhou com ele lá? Não, eu só era da imprensa, mas, pô, Márcio Mexerica. Eu lembro dele, cara, Sertãozinho e Palmeiras, lá na casa, né? O Márcio Mexerica foi lá e fez 1-0 pro Sertãozinho. Palmeiras de Edmundo e Valdívia, só isso. 1-0, Márcio Mexerica comemorou, pôs a mão no ouvido, aqui é Sertãozinho. O Edmundo olhou pro Valdívia e falou, vamos jogar? Vamos jogar. Em 10 minutos, 3-1 pro Sertãozinho. Edmundo, Osmar, olha o atacante. Osmar Cambalhota. Aí, Fábio Chaves, você reclama agora ainda, hein, cara? Ney Paraíba. 2007, isso, 2007. Ney Paraíba era do Guarani. Lembra do no Ney Oeste? Paraíba, Era do Oeste e veio pro Guarani. São os atacantes que hoje não Cabeludinho, existem né? mais. Né? Aqueles que... O Val Baiano. Val Baiano, o Thiago Leifert que fez Val Baiano, né? No Barueri. Lembro. Pedrão. E qual foi pro Flamengo depois? O Pedrão também, Val do Baiano Barueri. foi pro Flamengo. Foi o Val Baiano. Obina, velho. Obina. Emerson Nhanhá. Quem que é esse aí? Jogou no Batatais, foi artilheiro. Jogou verdade. Leandro Banana. Leandro Palmeiras. Banana. O Jacaré do Batatais. Lembra do Jacaré? Jacaré. Tem o do Bahia. Tradicionalíssimo Victor Jacaré, velho. Do Ceará, Lembra né? do Era Fio do da Ceará. Penapolense? Fio. Fio também. Nossa, E o cada Pio, lenda. do Linense. Era o Pio, Pio né? que meteu o gol aqui no meio da rua contra o Guarani. Só os atacantes, os jogadores tradicionais do futebol interiorano, velho. Mas o do Max foi muito bom. E o Max. meia lá da região, Fabiano Souza, lembra? Fabiano Meinha Souza. da região do Sertãozinho, O El que Botafogo. jogou no... É de Ribeirão, né? É, o cabelinho dourado, Nossa. tal. Célio Jacaré. Célio Jacaré. Badico. Cecel. Badico jogou no Guarani. Badico. E Cecel. Quase que faz o gol no derby uma vez, meteu na trave a bola. 0-0 o Guarani jogando na Celcinho contra a do São Ponte. Bento. Lembra do Celcinho? Celcinho. Marcos Denner. Lembra do Marcos Jogou Denner? no Bugre. Cara, só Artilheiro esses aqui. nomes tradicionais do futebol do interior de São Ai, Paulo. que tempo bom. Ia começar o Paulistão, você perguntava, onde estão esses... É. O Rai, lembra do Rai? Rai. O atacante Rai? Você via, pô, o Rai tá naquele time, ó, o Anderson Cavalo tá ali, tá aqui. Era assim o futebol de Série antigamente, A2, né? Xuxa no Mirassol. É, Xuxa no Mirassol. exatamente. Luciano Ratinho. também, Luciano jogando em todos os Gigante. times. Gigante. Luciano Gigante, Gigante. lembra? E tinha um outro que era o Luciano só, mas era muito bom centroavante, velho. Tinha o Pereira, camisa 10, o Popô de Urso. Pereira, lembra? Pereira é de Sertãozinho, velho. Esse É legal de você saber, Sertãozinho. é que lembra o Edilson do Corinthians com a barriga de E cadela. o goleirão que passou aqui no Bugre? O goleirão que Ah, que era o Enal, Neneca. Não, o outro, o Luiz Henrique. Luiz Henrique. O, Ó, o, jogou no Guarani com 38 anos. Isso é engraçado, que Cara, é muito bom, uma velho. vez o comercial tinha o Nelson Lacerda, gestor, Nossa. que cuidou do futebol. Era aguada atrás de aguada. Aí foi começar uma Série A2, ele contratou o Play Freitas, que acho que é de Araras aqui. Nossa, irmão do isso é- Vaguinho. Isso era Isso. demais, é. Aí, primeira rodada tomou 3 do Novo Horizontino e aí depois perdeu de 2-0. Aí ele demitiu. Aí a gente foi entrevistar e falou assim, ô Lacerda, 2 rodadas, cara, já demitiu o Play Freitas? Por quê? Falei, não, ele gosta de tomar um gol.
Futebol do Mas interior. era o futebol do interior. Carlos Carioca, goleirão. Carioca, Rio Branco. Onde vai também. jogar? Onde vai estar? Cara, tinha um. Junai. Junai, jogou Lembra na do Ponte. Junai, velho? A Ponte vendeu o Cajá, o Junai veio pra ser Foi. substituto. O Junai que saiu do Taquaritinga, né? Ele veio do Nilson E João. ele era gago, velho. Você lembra disso? Ele é ainda, né? Porque não morreu. Ia entrevistar o Junai e ele falou: não. Eu não. Não consegue, né? Hoje não. consegue. Mas nossa, o Junai. Junai, olha quanto dezinho, jogador. né? Dezinho, velho, organizador. Perninha esquerda, a perninha de alicate, Baixinho. né? Nossa, velho. Não, se a gente for levantar a lista dos jogadores Junai. tradicionais, velho, Meinha. você vai lembrar de um monte. cara, velho. olha só. Adriano Paulista, lembra do Adriano Nossa, Paulista? Adriano Paulista, No lembro, Rio é. Branco. O Adriano Paulista estava em alta no comercial, disputando a Série A1, e ele tinha sido uma boa campanha na Série A2. Aí o presidente do Sertãozinho, que eu não preciso falar quem era na época, mas tinha né? ligação lá com o mercado tradicionalíssimo, Tem um monte aqui. o Savenhago. Ah, Aí, não vou falar qual é. tá bom. Aí o Adriano Paulista em alta, fazendo gol. Aí o Savenhago ligou pra ele: Adriano, vamos almoçar. No outro dia, Adriano Paulista abandona a Série A1 pra jogar a Série A2 pro Sertãozinho, velho. Foi jogar a Série A2, cara. Tem um outro, o Fausto atacante, lembra? Nossa, o Chuck Fausto, Norris. presidente do Linense, Linense. velho. Chuck Norris. E o Rubem do Guarani? Rubem. Lembra? O Rubem jogou na Ponte no Guarani. O Rubem apontou a peixeira pro Beto Zini. Cara, William Batoré. William Batoré. Esse eu lembro, Faísca, velho. lembra do William Faísca? Batoré era muito do Nacional de São Paulo. O Batorelli foi bem no Santos. Ponte a Ponte. Preta. E o Plínio, atacante da Francana. Plínio. O Nena do 15. Nena jogou no Guarani. Nena. Vanderlei Jesus. Ele veio do Guarani da Caldense pro Tarcísio Pugliese, trouxe uns 10 da Caldense aqui. Nossa, Tarcísio Pugliese. Agora você chutou o balde de vez, Carlão. Acabou a discussão. E o Carmino Colombini? Que coisa, velho. Tem nada pra falar hoje. Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. O Pix enfrentou instabilidade hoje. Nas redes sociais, usuários relataram falhas que impactaram as transferências via Pix em diferentes instituições financeiras, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e outras. De acordo com o site Down Detector, que monitora falhas em serviços online, mais de 6.000 reclamações haviam sido feitas por volta das 2h40 da tarde. O Ministério da Saúde vai vacinar profissionais do setor contra a dengue a partir de 9 de fevereiro. O governo federal usará o imunizante de dose única desenvolvido pelo Instituto Butantan. Mais de 1 milhão de pessoas que atuam na atenção primária à saúde poderão receber o fármaco. No fim de semana, o Ministério começou a fazer um projeto piloto que envolve a aplicação da vacina nas populações de 15 a 59 anos de cidades em Minas Gerais, Ceará e São Paulo. O banqueiro André Esteves, sócio do BTG Pactual, afirmou que o mundo não olha as eleições brasileiras com apreensão. Segundo o executivo, do ponto de vista de investimento de longo prazo, a corrida eleitoral no Brasil não é vista como um grande tema. Esteves disse, no entanto, que há um potencial por aqui para atrair investidores frente à expansão dos data centers no país. O presidente Donald Trump afirmou que a Dinamarca falhou em afastar a ameaça russa da Groenlândia. O líder americano disse que chegou a hora de os Estados Unidos cumprirem a tarefa. Trump tem ameaçado anexar a ilha ao território americano desde o começo do segundo mandato. Segundo ele, a área é vital para o Domo de Ouro, escudo antimísseis que Trump deseja construir para proteger o país. A Groenlândia também é rica em petróleo e terras raras. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600 ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Estradas. Oferecimento GWM Darugi, viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. São 4h38. Boa tarde para você, Mário Quintino. Informações do trânsito e das estradas. Fala, Eliel. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Dom Pedro. Mais cedo aconteceu um acidente à altura do quilômetro 114 em Valinhos, para quem vem em direção de Campinas. Inclusive, ainda tem atendimento dessa ocorrência, atenção ali por conta da interdição parcial. Mais à frente também diminui a velocidade, chegada já para a rodovia Anhanguera, mas pelo excesso de veículos a partir da região dos Amarais, à altura do quilômetro 143. Também tem alguns pontos com pista molhada, redobre a atenção por conta dessa condição. E essa condição também acontece no anel viário Magalhães Teixeira, que tem movimentação maior à altura do trevo de Valinhos. Atenção nos 2 sentidos por conta do excesso de veículos e também das pistas molhadas. Falando também da rodovia Santos Dumont, a movimentação é maior para quem vai em direção de Viracopos e Indaiatuba, principalmente à altura do Osiel aqui em Campinas, quilômetro 76, e também na passagem pelo São José, à altura do quilômetro 72. Eliel. Obrigado pelas informações, Mário. Já já você está de volta no nosso ponto final. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon, você chega lá. Consórcio de carro ou imóvel sem juros. Simule no site. Do balcão do bar ao salão do restaurante, da cozinha do hotel ao seu prato favorito. Qualidade se vê nos detalhes. Na De Pratos você encontra utensílios e equipamentos que ajudam seu negócio a servir mais e melhor. São soluções completas com atendimento especializado e entrega rápida. De Pratos, equipando chefes e encantando clientes. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja, Avenida Orozimbo Maia, 1165, Campinas. Arena CBN. 4h40. Carlão, aquela dica esperta. Então vamos lá. Jogando o alto astral, o baixo astral pra outro lado. Lá pra cima. Super Carlão contra o baixo astral. Que bom você chegou 2026. E chegou do jeito certo, com o Festival dos Super Híbridos da BYD Darugi. Aqui você encontra autonomia de verdade, potência, economia no dia a dia e muita tecnologia e conforto. Com as melhores condições que estão imperdíveis. Taxa zero em até 36 vezes. No Song Plus Premium 2026, bônus de até R$40 mil com o seu usado na troca. E o Song Pro GS 2026 com documentação e a primeira parcela do IPVA 2026 por conta da BYD Darugi. É mesmo? E o melhor, todos os modelos com taxa zero, Zé. A pronta entrega e recompra garantida. BYD, a marca eleita com os clientes mais satisfeitos e com fábrica no Brasil. É mesmo? É por isso que eu digo, o quê? Se você quer começar 2026 dirigindo o futuro, o seu lugar é aqui, na BYD Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Só o amor vale tudo na vida.
Parabéns, Carlão. Vamos lá. Carlão cada dia melhora mais. Nossa, que dicção, hein? Meu Deus. Maravilhoso. Eu sou muito fã do Carlão. Eu já fui mais. Nossa. Hoje ele tá triste, tá xoxo, capenga. Tá nada. Ontem foi aniversário da esposa, ele tá feliz. Feliz. Não, mas ele comemorou triste. Comemorou triste. Então Aquele ele não, parabéns ele não assim. celebrou, né? Como que é o parabéns? Parabéns. Aquele parabéns de festa aqui que eu tô fazendo aqui. Quem que é o aniversariante? No meio da resenha, os caras falavam assim pra mim: Carlos, você tá em que vibe? Sabe quando tá... Você tá vendo que aos poucos ele vai aceitando, né? Ele vai acusando o golpe, vai. A esposa fazendo um belo discurso, ele aqui no WhatsApp pra ver se tem novidade. Carlão portando o negócio na cozinha. Assim, ela falou, o que foi? A cebola. Falou, mas isso é o tomate. Ele, eu sei. Pô, mas assim, rapidinho, o Fala, Carlão hein? tava... Pode falar a o gente tempo tava, que você quiser. Não, a gente tava comentando Não, hoje. vai no porque seu tempo. Heitor Esmeriz desceu aqui também. Grande Cara, É o outro que desceu chorando também. mas muito Nossa triste. Senhora. Só que não é chuva, não são lágrimas. Cara, vocês nunca viram coisa parecida com o que tá acontecendo hoje na ponte, né? Já viram, sim. Eu acho que em clubes assim, clubes médios, clubes grandes, tipo, clubes de Série B e Série A, eu nunca vi. Olha, na Ponte Preta, eu como torcedor da Ponte Preta, eu me lembro de uma crise muito aguda em 1993, 94, 95. Caiu 2 vezes. Quando a Ponte foi parar, inclusive, na Série C. Mas o futebol... Mas teve uma mudança, um negócio o lá. time era fraco, agora dessa maneira aí, cara. A gente teve penhora, inclusive, de imóveis, Sofá. mas foi horrível. A gente? A gente... Cara, e você vê que coisa maluca. É claro que o torcedor do Guarani tira sarro, brinca, eu acho que tem que ser assim, essa é a rivalidade. Mas a situação da Ponte, ela é tão constrangedora que até em rede social, os caras falando assim, ó, clubismo à parte, cara, a situação dos caras lá tá difícil, hein, sabe? Até o rival tá, assim, admirado com a situação. O que está acontecendo? Quem que é o rival? O Bugre. Ah, entendi. Bugrão. E pra você ver a situação que a Ponte viveu, sinceramente eu nunca vi. E tem Assustador. outra coisa, a Ponte colocou uma nota hoje, divulgou uma nota hoje, né, assinada pelo atual presidente, o Torrano, falando da questão burocrática para ele assumir de fato a presidência da Ponte, sobre os problemas do passado, sobre a tentativa de derrubar o Transferban, mas não tem cota de Série C, não tem cota de Série B, não tem cota de Copa do Brasil. Mas assim, e isso todo mundo a gente já sabe que tá acontecendo. Eu fico com o discurso do Marcelo Fernandes, que prometem para ele, não cumpre, aí o jogador que tá lá são quantos que tem? Nossa. 9 que estão pra... Eram 11, né? Eram 11, agora já tem 9. E ele deu recado sábado na coletiva. Ó, eu prometi pros caras até terça-feira. Se terça-feira não cair, aí cada um faz o que quiser da vida deles e eu também vou embora. E não adianta mais que, né? O discurso dele foi isso. Hoje no CBN Esportes, não adianta ficar discursando. Até porque nós chegamos à metade do que a Ponte pode jogar, né? Nessa primeira fase. Os caras não vão ficar mais, né, Carlão? Não, e outra, Eliel, não adianta até no CBN eu disse, não adianta ficar discursando, desabafando, chorando, falando alto, gritando a plenos pulmões. Eu acho que a situação é essa. É o Elvis pedindo pra sair, a maior referência da Ponte nos últimos anos, é o Marcelo Fernandes que carregou o piano até aqui e vai sair. Os veteranos, os campeões da Série C estão saindo também. Então não precisa mais fazer discurso, tá aí. Nossa, cara, eu acho falar que o quê? Tudo começou quando o Valentim saiu, né? Eu acho que ali foi junho começa. Foi o começo da exposição, né, do que tava acontecendo. E tem um detalhe aí, né? Diante de tudo isso que o Carlão falou. O jogo de quarta-feira contra o São Bernardo em Campinas. Mas, se o resultado não vier, e a chance é grande. E ainda mais, como disse o Carlão, lembrou que ele prometeu até terça-feira, cara, a Ponte pode entrar em campo numa situação pior ainda do que foi até hoje. Eu acho que hoje a parte técnica da Ponte, ela é inexistente. A Ponte, hoje o que a gente vai avaliar da Ponte? Não, eu digo assim, Carlão. Como futebol, como dentro de campo, não tem nem o que avaliar, né? Não, porque os caras prometeram que até terça, se terça não acontecer, os caras vão embora. Óbvio que vão embora. E aí quem tá e não tá recebendo vai querer ficar? Meu Deus. Eu acho que a Ponte hoje, situação. Eu acho que a Ponte ela só entra em campo hoje pra não dar WO. Eu acho que essa é a situação. Porque se der WO, acho que a punição é grande, é uma vergonha terrível, né? Eu acho que ela só entra em campo hoje pra fugir do WO. Porque tecnicamente falar contra o São Bernardo
tem jogo. Eu falei do Valentim aqui, eu vou até... E o jogador também entra porque é pra tentar alguma coisinha pro segundo semestre. né? Claro. Ô, Carlão, falei do Valentim aqui, eu acho que eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que o Hélio dos Anjos já tinha visto isso e falou, não fico. Faz tempo. Porque foi o Hélio que saiu ou saíram com o Hélio? O Hélio que saiu, ele resolveu não ficar. É porque houve ali divergências com o Marcos. Mas ali eu acho que o problema não era a questão do salário, ele queria jogadores, ele queria investimento e... Mas não tinha dinheiro. Mas eu acho que ele já viu que aí, o caldo ia desandar. Mas até aí, eu acho, é até uma situação que eu achei interessante por parte da diretoria, falar, Hélio, cara, nós não temos, eu quero esse, quero aquele. Cara, não tem condição, a gente não tem condição de contratar um jogador com esse salário. E aí o Hélio pegou e falou, então tá bom, então vai embora. Mas eu acho que ali naquele momento ele mesmo já viu e falou, aqui é ladeira abaixo. E aí que fica o questionamento, por que quer pegar? Porque, por exemplo, quando o Marco ele dá entrevista nos diversos órgãos de imprensa, ele sempre cita administrações anteriores. Pô, ele não tava administrando, ele não ia pegar um Manchester City. Pô, ele ia pegar a Ponte Preta endividado. Agora, por que quer? Você entendeu? Isso que eu não entendo. Quer e não quer largar o osso, né? Então, isso que eu não... É uma gestão que não tem a menor condição de presidir um clube, de presidir a Ponte Preta, de tocar o trabalho. Só que não larga o osso, não tem condições. O porquê que quer pegar a Ponte? Grande questão que fica... Grande questão que fica, né? O Brasileirão da Série B que se avizinha aí também, daqui a pouco começa, né? Eu acho que nacionalmente. A parte técnica, gente, é isso aí que eu falo pra todo mundo que pergunta sobre a Ponte. E não vai ter ninguém no protesto hoje. A parte técnica da Ponte acabou, não tem preocupação de Série B, Série A1. A Ponte caiu. Passar vexame na Série B, né, Carlão? Mas você quer vexame? O maior vexame é o clube hoje, é por essa situação. Hoje o Léo chamou a atenção, é verdade. A Ponte hoje é capa do GE, gente. A Ponte, ela só era capa do GE quando ela fazia jogo contra time grande. Capa do GE não, capa do GE Nacional. Isso, do Globo.com. Então, quer vergonha maior que isso? Cair ou não cair, isso aí a Ponte, ela tem força pra resgatar, pra se recuperar. Agora, o vexame é isso aí, você não vai dar WO, cara, né? Isso que é o pior. Agora, cair, já caiu, né? Toda a transmissão que começa, a repórter da emissora que tá cobrindo, né, o campeonato, diz assim, a Ponte tá com um problema, não consegue registrar jogador. Isso por si só já é uma vergonha. Já. Isso por si só é algo assim, não é que nem o Corinthians, que conseguiu ali na última hora, mas registrou, que também não é algo louvável, não é bonito, mas liberou, registrou. Agora da Ponte, os caras vêm falando isso na primeira rodada, na segunda rodada, na terceira rodada e vai falar isso na quarta-feira também, porque não vai pagar, gente. Não vai conseguir pagar, tirar essa situação do buraco. E se pagar, daqui a 45 dias pode entrar outro. Tudo bem, aí também já acabou a primeira fase do Paulistão, mas hoje, eu não consigo ver, Carlão, Zé Neves, Lupe e Scheibe, que esses 9 vão fazer a mudança pra Ponte virar um super time. Gente, na quarta rodada, se acontecer dela conseguir liberar os 9 jogadores, o adversário dela, o São Bernardo, já tá entrosadinho. Já tá jogando há 3 jogos. Não tem jogo. O adversário do fim de semana, do domingo, o Noroeste, já tá entrosadinho, já tá jogando há 5 rodadas. Sim. A Ponte vai começar, o Marcelo, no caso, vai começar a tentar achar um time a partir dos reforços que ele vai conseguir liberar. Faltando metade do campeonato. Já foi. Como é que você treina durante a semana e o outro time é outro? E não treina, né? O ambiente não foi. Então, por isso que eu falo, tecnicamente, a Ponte já acabou. Eu digo assim, em termos de permanência em Série A1, em Série A1 de Paulista, e a Série B também, que é muito mais forte até que o Paulistão, né? Assim, e tem um detalhe também, a informação é que o Elvis se despediu dos companheiros no vestiário lá em Capivari. E pediu pra ir embora. E a gente entende. Claro. O cara, ele tá estafado, ele não aguenta mais. Não, mas ele fez muito mais do que se esperava de um atleta. Mas olha só, aí olha como pode ser a despedida de um cara que entrou pra história do clube. Com a mesma melancolia que foi a entrega da taça do título da Série C. Com todo respeito. Vai ser, não vai ter. Mas será que era pra ser desse jeito? Não, com certeza não. Com todo respeito ao Capivariano, com todo respeito ao Velo Clube, que são clubes que estão aí hoje mais organizados que a Ponte Preta, mas esses clubes não têm história como tem a Ponte Preta e nem relevância a nível nacional e internacional como tem a Ponte Preta. Só que você assistiu um Capivariano em Ponte Preta, como foi no fim de semana, sem oferecer em que a Ponte Preta sequer ameaçou o Capivariano, com todo respeito ao elenco do Capivariano. Nós estamos falando aqui de tradição, onde a Ponte Preta colocou inclusive uma torcida maior do que a torcida de Capivari no estádio.
e o time dentro de campo não conseguia oferecer um perigo sequer ao time de Capivari. Gente, pelo amor de Deus, nós chegamos ao limbo do futebol campineiro. Não adianta falar que o Guarani tá bem das pernas, tá financeiramente, ficou aí numa Série C por incompetência, porque era só o time vencer um jogo dos 2 que restavam e não conseguiu, primeiro ponto, e segundo ponto, conseguiu um pontinho outro contra o Santos, beleza, mas tá ali, tá ali. É que o Botafogo de Ribeirão ia terminar ali na... O futebol de Campinas, infelizmente, chegou no limbo. Aí a gente vê hoje reclamações, né? Hoje vai ter um protesto, e aí na quarta-feira vai ter a das organizadas. Por que não pode ser junto com a torcida normal, entre aspas, com o torcedor, que é o famoso, como eles chamam, o torcedor de sofá? Por que tem que ser separado? Por que não pode todo mundo ir no Moisés Lucarelli hoje protestar? Jogo, né? Então já aproveita no jogo. Mas aproveita hoje que vai ter todo mundo lá, pelo menos é o que diz aí, ó. Esse banner que tá rolando no WhatsApp afora, que nós recebemos aqui no WhatsApp da rádio, cara. Sei lá. E o Elvis, não sei o que vocês acham, eu acho que ele fez tanto pelo clube, cara, com essa situação. Eu acho que ele já tá num patamar de Abel Braga, sabe? Quando vier no estádio, vai ser aplaudido, vai ser... Não, eu acho que ele não sai queimado, não. Não, mas eu acho que ele tá num padrão de... Não de idolatria, mas mais assim, que Abel. Mais que Abel, né? Que fez muito pelo clube. Eu acho fez muito pelo clube. Não estou falando de qualidade técnica, mas de idolatria, ele perde pra dicar. Quando vier jogar aqui, a torcida vai aplaudir. Falar obrigado pelo que você fez. Pra sempre, né? O que ele fez. Sempre. Até porque a situação da Ponte não é de hoje, é verdade, se esbarram nisso, né? É desde a época do Moisés Lucarelli, como diz o meme, enfim. Mas o Elvis, ele deu pequenas alegrias ao torcedor pontepretano num momento muito ruim. De carência, né? Num momento muito ruim, e ele foi o cara que deu essas alegrias ao torcedor. Então eu acho que por isso ele se encaixa num patamar de ídolo assim. Sim. E ele continuou entrando em campo numa Série A2, ele continuou entrando em campo numa Série C, e ele fez o time conseguir, né? Junto com seus companheiros, ninguém faz nada sozinho, mas ele esteve em campo quando voltou e foi campeão do A2, ele esteve em campo quando foi campeão de uma Série C, então acho que isso, e um time que também não pagava salário, um time que também não tinha recurso e não tinha nenhum primor técnico que você olhava e falava, nossa, esse time da Ponte joga por música, porque não foi isso que aconteceu. Nós vimos uma Série C dura, e que depois da saída do Alberto ali, demorou pra acontecer alguma coisa e o time conseguir subir, não é assim também, não é uma seleção, mas o Elvis foi o cara desses dois times e não estando no seu melhor momento físico, hein? Mas ele tá num patamar hoje, na história da Ponte, importante. Sabe o que cansa? E aí eu falo a verdade, é você ver, primeiro, a sucessão de coisas que não dão certo. Sabe aquela situação que você insiste numa coisa errada, acreditando que o final vai ser diferente e não vai? O que cansa é ver que o time com o Ebelinha amargou muitos momentos ruins e ele vai para diretor de futebol. É o cara que contrata jogador, não muda nada. Se for ver, manda mais até que o presidente. Manda mais, é mais importante. E aí você vê um Torrano chegando do nada na presidência. Você fala, mas como assim? O que cansa é isso, é a continuidade de algo que não deu certo. E aí eles emitem uma nota oficial hoje fazendo simplesmente uma cronologia do que tem acontecido. Mais nada, e falando das dívidas. Fizeram uma linha do tempo. Tá bom, mas e aí, vocês não mudaram o cenário? Já sabia isso aí, Exato. O próprio, por exemplo, o Ebernet, o que você vai perguntar pra ele? Se não dá conta, meu amigo, pega o boné e vai embora. Não fica... Aí vão falar assim, mas a imprensa não falou que nós pagamos salário. Ué, mas nós temos que... falar o óbvio, noticiar o óbvio. Pelo amor de Deus, meu amigo, isso não é notícia. Pagar salário é obrigação. Notícia é quando não paga. Quando pagamos salário no recesso, ninguém falou nada. Pelo amor de Deus, né? Carlão, dá uma notícia boa, vai. Então vamos lá, de novo. Que bom você chegou, 2026, e chegou do jeito certo, com o Festival dos Super Híbridos da BYD Daruge. Aqui você encontra autonomia de verdade, potência, economia no dia a dia e muita tecnologia e conforto, com as melhores condições que estão imperdíveis, taxa zero em até 36 vezes. No Song Plus Premium 2026, bônus de até R$40 mil com o seu usado na troca. E o Song Pro GS 2026 com documentação e a primeira parcela do IPVA 2026 por conta da BYD Daruge. E o melhor, todos os modelos com taxa zero, a pronta entrega e recompra garantida. Boa. BYD é a marca eleita com os clientes mais satisfeitos e com fábrica no Brasil. É por isso que eu digo, se você quer começar 2026 dirigindo o futuro, o seu lugar é aqui, na BYD Daruge. Desacelere! Seu bem maior é a vida. Aê! Arena CBN.
Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. O outro salva vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vamos lá! Ontem, na verdade, ontem mesmo, dia 18, nós tivemos o encerramento da 13ª rodada, Zé, da Superliga Masculina. É mesmo? E o Suzano venceu o Guarulhos por 3-2, você acredita? No duro! Verdade. E na quarta-feira, nós temos a abertura da 14ª rodada. Parabéns. E o Vôlei Renata entra em quadra. Joga contra o São José, 9 da noite. Esse jogo no ginásio do Taquaral é o primeiro jogo em Campinas do Vôlei Renata. Ele vem de 2 derrotas, né? 2 derrotas pro Goiás e pro Monte Carmelo. Monte Carmelo. Então vai em busca da reabilitação. Sobre informações de ingressos na página do Instagram do Vôlei Renata. Abasteça sua casa ou negócio com os melhores preços só no Iga Atacado. Arroz Biguá 5 quilos tipo 1, R$13,79. Sucrilhos Kellogg's promocional 690 gramas, R$13,90. Amaciante IP Fragrâncias 2 litros, R$7,69. Desodorante Nivea Aerosol 150 ml, R$10,98. Corra, ofertas válidas até 19 de janeiro. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. 2026 começou com tudo na Nissan Darugi. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan Zero com condições imperdíveis. Destaque para o novo Nissan Kicks com IPVA total grátis, com taxa zero ou financiamento sem entrada, mas saldo em até 60 vezes. E tem o lançamento Nissan Kite, com entrada mais taxa zero, mais a primeira parcela do IPVA paga. É para você começar o ano tranquilo. Nissan Darugi, o melhor negócio em Nissan é aqui. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Arena CBN. Horas e 59 minutos. Clima gostoso aqui, né? E o pessoal do Arena é muito amigo. E é muito respeitoso também, viu? Vocês colocarem o Guarani no mesmo contexto da Ponte, é não ter noção. O próprio Carlão disse que o problema não é cair e sim a condição financeira da Ponte. Então hoje o Guarani está em uma situação financeira administrativa muito boa. Parabéns, está sim, nós falamos isso. Mas dentro de campo, e aí? Então, uma nós coisa é uma coisa, exato. outra coisa, né? O Guarani tem alternativas viáveis, tá bom, mas a situação dentro de campo não é a mesma que a financeira, como você diz aí, né? Concordo com você quanto à tradição, mas dizer que a Ponte tinha, você dizer que tinha Ponte em Capivari, você está enganado, a Ponte não veio pro estádio. Não, tinha mais pontepretanos em Capivari, tinha 2.900 torcedores, André Costa de Capivari. Eu disse no barulho, né? A torcida da Ponte fez mais barulho, mais incentivo. Mas foi uma presença legal. Foi sim. Interessante. Muita gente participando aqui também no YouTube. Aliás, o YouTube hoje, como foi, Lupe? Bombando! Uou! O Bruno Henrique, o Dridri mandou aqui, Ricardo Costa, Fernando mandou também, o Osmar. Você não se vê mais Osmar, né? Osmar Cambalhota. Osmar Já pensou nascer um menininho, Zé? Osmar. Qual é o nome do seu filho? Osmar. Já nasceu com 30 anos. Se eu tiver uma filha, eu vou colocar Sônia. Se eu tiver uma filha, eu vou pro Cleide. Rosângela. Aderbal não tem também, né? Eu vou colocar Rosângela. Marcílio. Marcílio. Abílio também. Minha filha já vai nascer Abimael. Nasce manicure.
Em Cleusa. Cleusa. Aquela criança que mama fazer. Acabei de mamar, cadê meu cigarro? cigarro. Aristides. Fátima. Mauro. Chama o Mauro aí. Maurinho, Inês. nasceu Maurinho. Ó, Inês, olha lá, tem uma Inês. Você só pode chamar o Mauro? Foi quem é o médico? Não, Isabel ganhou uma sobrevida com Maria Isabel. Maria Isabel. A Terezinha. A Genor também não tem, né? Não tem. Wilder Blando. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Repórter CBN.